Você vai conhecer o autor das placas fixadas ao longo da Avenida Engenheiro Davi Monteiro Lino. Apelidada de Constituição Cidadã, a Carta de 1988 é um marco democrático da história brasileira e completa 30 anos em 2018. Lei Orçamentária Anual é apresentada pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal. Entre os nossos convidados de hoje, vamos receber a jornalista Tamires Vick. E o cantor e compositor Marcelo Serrano. Notícias, informações e prestação de serviço a partir de agora no Bom Dia Jacareí. Muito bom dia, hoje é sexta-feira, 16 de novembro, começa agora mais uma edição do Bom Dia Jacareí e com a gente aqui no estúdio está de volta a jornalista Tamires Vick. Bom dia, Tamires, bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Elton, bom dia Leilane e bom dia a todos que nos acompanham também. Bom, feriadão prolongado, né? Estamos aqui juntos e a Tamires tem alguns destaques, né, Tami? Qual é o primeiro destaque que você traz pra gente hoje? Então, hoje eu tenho uma notícia muito bacana. O PROAC Cidades, PROAC Municípios, saiu o resultado aqui da nossa cidade e Jacareí ficou em primeiro lugar no PROAC Municípios. Para quem não sabe, o PROAC é o Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo. Então, é uma iniciativa do governo do Estado de São Paulo, também de incentivo à cultura. Então aqui na cidade, eu acho que o pessoal está mais familiarizado com a LIC, que é a Lei de Incentivo à Cultura, que também tem esse objetivo de fomentar projetos culturais. A PROAC vai no mesmo sentido, só que é a nível estadual. Então 14 cidades foram contempladas com incentivos, então empresas do estado podem financiar projetos culturais através de isenção fiscal. E aqui para o município virão então 290 mil. A Jacareí participou do processo seletivo de projetos culturais e ficou em primeiro lugar na seção então de cidades de médio porte e poderá então contemplar artistas da região que poderão participar de uma reunião que a Fundação Cultural vai organizar nos dias 20 e 21 de novembro. Então as inscrições já estão abertas. Para quem quiser saber mais informações, podem entrar no site da Prefeitura ou no site da Fundação Cultural e procurar mais informações. Então, durante o dia 20 e 21 de novembro desse mês, terão alguns workshops, algumas reuniões com o pessoal da Fundação Cultural para artistas da cidade que quiserem, então, participar do PROAC Municípios e conseguirem, então, escrever o seu projeto ou, então, a sua peça. E isso não é algo que privilegia apenas os artistas da cidade. A cultura como um todo é algo que traz benefício, que movimenta a economia e o turismo da região. Então, além de ser entretenimento e cultura para a população de Jacareí, também é uma oportunidade para os artistas que querem mostrar um pouco mais do seu trabalho. É uma soma, então, né? A gente já tem, então, como você falou, a Lei de Incentivo à Cultura, que é a LIC, que já beneficia muitos projetos culturais, são patrocinados, são promovidos através da LIC, e agora tem mais uma alternativa, que é essa que vem agora para o município. Exatamente. E o circuito artístico de Jacareí vem crescendo muito. Nós temos muitas atividades acontecendo, muitas atividades gratuitas acontecendo durante os finais de semana. Ontem o Aleph esteve aqui, falou um pouquinho da agenda cultural. Você pode conferir mais também no site da Fundação Cultural, toda a agenda desse mês e desse final de semana. E é uma notícia muito boa para a cidade, porque em todo o estado de São Paulo, apenas 14 cidades foram contempladas e Jacareí conseguiu ficar em primeiro lugar em cidades de médio porte, que tem então entre 150 até 400 mil habitantes. Então é um ótimo índice, um ótimo significado para a cidade. Começando a sexta-feira, então, com uma boa notícia. Sim. Bom, gentileza gera gentileza? Pois foi pensando nisso que nossa equipe de reportagem foi até a Avenida Engenheiro Davi Monteiro Lino para uma investigação que quem passa por lá pode reparar que algumas placas com mensagens de positividade foram colocadas. Mas qual será o motivo? Você se preocupa com o meio ambiente? Mas quantas árvores você já plantou? Reclama da cidade que está suja, mas sempre joga o lixo no lixo? Fala sobre a falta de educação das pessoas, mas quantos atos de gentileza nós fazemos durante um dia? Em meio à correria cotidiana, a gente não pode se esquecer que nós somos protagonistas das nossas próprias vidas. E muitas vezes, a mudança que tanto buscamos ao nosso redor ainda não aconteceu porque nós é que seremos responsáveis por ela. Mas eu sei, falar é fácil,
Então, vamos ao exemplo. Quem passa pela Avenida Engenheiro Davi Monteiro Lino deve ter reparado que tem algo diferente por aqui. Algumas placas têm chamado a atenção. Logo que chegamos, encontramos com o Rian e o Tiago, que foram chamar o pai, Romildo dos Santos, o idealizador desse novo espaço. Nós fizemos os bancos, a limpeza aqui, né? Colaborando com a limpeza. Colocamos a lixeira e as plaquinhas, que é motivacional, né? Para ajudar as pessoas. A timidez pode até dificultar seu Romildo a encontrar as palavras, mas é com as ações que ele expressa melhor seu desejo de levar coisas boas às pessoas. Um gesto simples, que pode parecer tão pequeno quanto uma semente de mostarda. No entanto, é justamente a menor das sementes que irá se tornar a maior das árvores. Os frutos já estão crescendo. O Tiago e o Rian acompanham o pai de perto, que se emociona ao dizer qual exemplo quer deixar para os filhos. Exemplo em respeitar as pessoas, né? Em tratar as pessoas com igualdade. Não importa se é rico ou pobre. Batalhar para ter as coisas, né? É isso. Conversei com o Rian, o filho mais velho, que agora tem apenas 10 anos, mas já começa a entender o significado de uma boa ação. Eu acho uma coisa boa. Meu pai está ensinando as coisas para mim. Já o Tiago até teve um dia de jornalista. Nós queríamos saber o que a vizinhança achou do novo espaço. Então, ele nos ajudou a conversar com o pessoal que passava por ali e acabou conversando com o Rubens. Seu pai é um exemplo. Nota 10. Nota 10 mesmo. Eu tenho que valorizar o bairro que eu moro. E como é que eu vou valorizar? Cuidando do meu próximo, ajudando o meu próximo. Eu acho bonito eles fazerem isso aí, né? Eu acho bonito. É capricho, né? Da parte da pessoa. Seu Romildo, que coleta materiais recicláveis e faz artesanato para sustentar a família, ao conversar conosco é simples e direto, assim como suas ações. Às vezes podemos achar que é com grandes revoluções que transformamos o mundo, quando na verdade um ato de gentileza já pode ser o suficiente. Tem uma placa escrita "Não desista", a pessoa às vezes vai procurar emprego para não desistir, né? Aí, parabéns pela matéria, parabéns pelas imagens também do nosso repórter cinematográfico, Matheus Leão. Foi ele que estava com você, né? Exatamente. Você também nos acompanhou, né, Elton? Isso é legal lembrar que Descobriu essa a foi pauta. uma matéria que chegou aqui pra gente, essa sugestão de pauta. Agradecer a Isabel, que me marcou no Instagram, ela fez uma foto e marcou e perguntou se a gente sabia quem é que estava fazendo essas plaquinhas. E a partir daí nós fomos até lá para tentar descobrir quem era. E ao chegar já encontramos os dois filhos do... Como é o nome dele? Esqueci agora. O Romildo. Do Romildo. E encontramos o Tiago e o Rian, filhos do seu Romildo. E foi uma pauta muito interessante mesmo. Foi muito legal conhecer todos eles, porque nós estávamos passando por ali, temos a sorte de já conseguirmos encontrar com ele. E é uma mensagem mesmo que fica para toda a população. Teve uma plaquinha com taquinho off para vocês, não deu para colocar na matéria, porque a gente tem, né, o tempo limitado, mas em uma das placas ele escreveu "Ame sua esposa". E ele contou pra gente que ele vê muitas notícias de mulheres que são assassinadas, muitas vezes pelos próprios maridos, sofrem a violência doméstica. Então, eu achei isso muito forte também, ele dando esse recado dizendo para os esposos, né, cuidem das suas mulheres, respeitem, porque muitas mulheres sofrem hoje em dia. Então, na simplicidade dele, ele soube também falar de um assunto tão importante.
E o interessante é que ele tem, né, esse viés religioso que a gente vê lá nas plaquinhas que tem indicação do versículo, mas ele dá conselhos do dia a dia, né? Filhos, obedeçam seus pais, não maltrate os animais, coisas que todo ser humano, independente se ele acredita em Deus ou não, precisa fazer. O João Romildo, ele faz a manutenção da área verde ali, não só em frente à casa dele, mas do pedaço todo. Ele já manteve ali uma academia, tem alguém que já passou lá, já deve ter visto uns pezinhos que ele fazia, e acabaram roubando os pesos, aí ele resolveu parar de manter. Mas eu perguntei para ele sobre isso de roubarem os pesos, ele falou que as pessoas erram, mas depois elas percebem que erraram e deixam de errar. Então, um personagem, o difícil não foi descobrir quem é que fazia as placas, o difícil foi convencer ele a falar com a gente, super tímido, e estava muito preocupado porque ele precisava levar umas latinhas para vender, que a principal atividade econômica dele é a venda de material reciclado, é também artesão, mas o que sustenta ele e a família é a venda do material reciclado. Então, fica aí uma pessoa... Foi realmente muito legal fazer essa matéria. E vocês que estavam lá, né, no dia, eu tenho certeza que acho que vocês saíram transformados também depois da conversa com ele, com as crianças. Como é que foi sentir isso? É um exemplo de mobilização social muito grande. Quantas vezes existe um termo agora que ficou bem famoso, que é ativismo de sofá. Então, assim, é muito fácil ir no Facebook, escrever quais são os problemas do Brasil, discutir em uma conversa de WhatsApp. Só que o que de fato a gente faz? Em quantos momentos do nosso dia a gente levanta e fala, não, isso não tá certo, então o que eu posso mudar? Poxa vida, se o meio ambiente a gente precisa cuidar mais, mas será que você já plantou uma árvore? Você sempre, né, joga mesmo o lixo no lixo, tenta separar o que é reciclado do que não é. Então são atitudes do dia a dia, como ele mesmo falou, né, sorrir não... Gente, o que é um sorriso, né, no dia a dia? Então, não custa nada. Então, são atitudes pequenas que podem, sim, transformar e a gente não precisa ficar esperando isso vir de outra pessoa ou vir de instituições, vir do governo, da prefeitura. A gente também pode ir, se unir com a comunidade, pensar no vizinho, olhar para quem está do seu lado e transformar realmente a realidade. Isso aí. Parabéns para ele, parabéns para a família dele, que a gente... falou para eles que a matéria ia passar hoje, eles iam se reunir todos para assistir a matéria. Então, se vocês estão nos assistindo, parabéns, continuem assim. E os filhos dele, esqueci agora, é o Ryan e o Thiago. E o Thiago continuem estudando, porque o pai falou para eles que o mais importante na vida é o que a gente leva, é o que a gente aprende. Então tá aí, mas até nisso o senhor é um exemplo, senhor Romildo. Bom, vamos falar agora, vamos voltar a falar um pouquinho da Câmara Municipal, vamos conhecer um pouco mais do trabalho dos vereadores no nosso quadro Momento Legislativo. Tá aí o vereador Abner de Madureira, do PR, ele pede o rebaixamento das guias junto às faixas de travessia de pedestres, lá no cruzamento das avenidas Jorge Madide com a Siqueira Campos, na região central da cidade. O vereador Rodrigo Salomão, do PSDB, pede serviços de capina e limpeza na rua Alzira Ferreira Luiz, no Jardim Terras de Conceição, região oeste de Jacareí. E finalizando, o vereador Juarez Araújo, do PSD, ele fez um requerimento ao 41º Batalhão da Polícia Militar de Jacareí, pedindo aí rondas ostensivas na rua Professora Olinda Mercadante, no bairro Jardim Santo Antônio da Boa Vista, região sul da nossa cidade. Bom, o Tiro de Guerra de Jacareí comemorou 100 anos agora neste ano. E na sessão solene que rendeu as homenagens aos atiradores da cidade, 6 deles foram lembrados por seu bom desempenho ao longo do ano. E esta temporada também ficará marcada pela despedida do Sargento Rodrigues, comandante do TG jacareiense, que está saindo do cargo. Veja agora a reportagem. São 6 os atiradores homenageados pela Câmara Municipal de Jacareí em sessão solene realizada no plenário. Coube ao comandante do tiro de guerra da cidade, Sargento Divino Rodrigues, escolher o sexteto. Bem, eu vejo essa homenagem da Câmara muito importante para esses jovens, né? Que são eles que representam, na verdade, os jovens que nasceu na turma de 99. Né? Então, 6 atiradores homenageados pela nossa Câmara Municipal, isso é muito importante, que eu acredito que para eles, para o currículo deles, isso vai agregar muito. Os homenageados são Arthur Castellani, Gabriel Rondel, Matheus Quirino, Gabriel Almeida, Kaique Oliveira e Guilherme Santos.
Para eles, todo esse período passado no tiro de guerra de Jacareí serviu para aprimorar a cidadania e a consciência desta transição da adolescência à vida adulta. Para mim, foi algo muito especial, me mudou, me melhorou, falando melhor assim. Eu tenho certeza que para todos foi uma experiência boa, uma experiência muito gratificante em termos de socialmente, pelo que fizemos, algumas campanhas, sabe, evoluiu muito a nossa personalidade, a nossa, sabe, humanidade, ajudando o próximo, que é isso que o Exército Brasileiro nos ensina, sabe? Nos ensina a ser mais solidário, a ter um pouco mais de civilidade. O que mais me marcou aqui no ano centenário foi a participação da entrega dos alimentos, da campanha do alimento, né? E muitos pensam que o tiro de guerra ele não é um quartel de combate, né? Mas ele é sim um quartel de combate. Ele combate a fome, combate o frio e combate também a cidadania, o patriotismo e a disciplina, com nossos atiradores mirins e com toda a turma centenária. O que eu posso destacar com certeza é o nosso civismo, cidadania, nosso amor à pátria que muitas vezes a gente acaba desenvolvendo aqui dentro e a disciplina. Acho que é um ponto fundamental que a gente leva daqui. E claro, também as nossas amizades. Afinal, a gente passa situações juntos aqui, situações prazerosas, outras que normalmente o serviço tem, e isso unifica as pessoas. A gente acaba entendendo melhor o próximo. A gente entende a necessidade do outro, nós entendemos o que essa pessoa necessita e como a gente pode ajudar ela. E isso acaba sendo involuntário na gente. O sargento está de saída da cidade. Em dezembro, ele completa 2 anos de serviços prestados para Jacareí e não vai seguir no cargo. Para ele, a importância deste trabalho desenvolvido com os jovens é fundamental para a vida de cada um. Aqui em Jacareí, durante os 25 anos de serviço, a sensação que eu saio, né, e a sensação que eu tenho aqui na cidade é a sensação de amor, né, ao próximo, de amizade, de ter adquirido, na verdade, 100 filhos, né? Eu saio daqui de Jacareí dizendo para você que a cidade de Jacareí me marcou muito, né, na minha carreira, na minha vida pessoal. O sargento, ele é como um pai pra gente aqui dentro. Ele sempre está nos ajudando, nos auxiliando, tanto nas coisas como aqui dentro, quanto nas coisas lá fora. Coisas da nossa vida mesmo, que problemas que muitas vezes eu não precisava assumir, mas ele gosta, ele faz isso daí por prazer. Ele quer sempre nos ajudar, nos fortalecer com uma palavra amiga, sempre está dando a mão para levantar a gente nesses momentos mais difíceis que a gente passa lá fora. E os atiradores sabem dar valor também ao tempo que o sargento ficou por aqui. Será uma pessoa que ficará marcada para sempre na memória deles. E ainda mais em 2018, ano em que o tiro de guerra da cidade chegou aos 100 anos de existência. Eu estou muito contente de fazer parte dessa turma, principalmente do ano centenário, fazer parte, poder representar as outras 99 turmas, os 100 anos de existência do tiro de guerra. Uma história que vai ficar marcada na cidade de Jacareí. Também fico muito contente do Exército ter proporcionado toda a solidariedade que ele transformou vidas, ele arrecadou alimentos, tudo que nós fizemos para ajudar o próximo. Como o lema do Exército, braço forte, uma amiga. Bom, foi bastante experiências que eu aprendi esse ano, né? E uma delas é respeitar o próximo, né? Ajudar o próximo. Eu acho que isso foi muito importante que eu aprendi. Ajudar o próximo é uma sensação que não tem outra sensação boa. Mas a sensação é única e você pode ter certeza. Eu já combinei com eles de todo ano, né? Eles vão ter minha presença aqui no final do ano, né? Eu quero reuni-los para poder estar fazendo um churrasco, comemorando. Não vou deixar isso passar em branco, não. Enquanto eu tiver vida, eu quero estar celebrando, né, esses momentos. Aí, parabéns ao sargento, ele que se despede de nossa cidade, fez um trabalho importante aqui junto com a comunidade, aproximando o tiro de guerra de demandas do dia a dia, do cotidiano da cidade de Jacareí. A gente falou bastante ao longo desse ano do sargento, teve uma sessão, ganhou o título de cidadania na nossa cidade, mas fica aqui mais uma vez o nosso reconhecimento aqui da TV Câmara pelo trabalho realizado junto ao tiro de guerra 02051. Você conheceu na matéria os atiradores homenageados na sessão solene que aconteceu na última sexta-feira, dia 9 de novembro, aqui na Câmara Municipal. Bom, e a Comissão Permanente de Finanças e Orçamentos aqui da Câmara realizou na semana passada também
uma audiência pública para a apresentação do projeto de lei orçamentário anual, a LOA. Confira os principais detalhes na reportagem de Aleph Gonçalves. A Lei Orçamentária Anual é uma lei elaborada pelo Poder Executivo que estabelece as despesas e as receitas que serão realizadas no próximo ano. A Constituição determina que o orçamento deve ser votado e aprovado até o final de cada ano. Essa é uma audiência pública em que as pessoas podem apresentar suas sugestões, que serão recolhidas e avaliadas. E após isso, a Prefeitura envia um projeto de lei para ser aprovado aqui na Câmara Municipal de Jacareí. Esta foi a última audiência pública antes da votação do projeto de lei que foi enviado para a Câmara Municipal de Jacareí em setembro. Por um lado, a gente tem que estimar as receitas do município, tanto as receitas vinculadas como as receitas que vão ser arrecadadas com os impostos locais, e por outro, zerar essa receita com as despesas. Quase todos os projetos estruturantes apresentam aumento nos investimentos. Temas como educação e saúde pressupõem até aplicação maior do que o mínimo exigido pela Constituição. Alguns vereadores questionaram investimentos como o da infraestrutura, que sofreu aumento de 136%, e a redução de gastos no esporte. Principalmente questão do futebol, né, que hoje os campos de futebol que existem na nossa cidade não atendem a necessidade, né? Segundo o economista e secretário de governo, alguns dos motivos do aumento na infraestrutura é a retomada da obra do fórum e contas que não podem ser alteradas pelo executivo, como despesas com folhas de pagamento da Procuradoria e processos judiciais contra a Prefeitura. Já sobre a redução em alguns investimentos, a margem de manobra do Executivo seria trabalhar em conjunto com os legisladores através das emendas impositivas. E tem 4.700.000 para indicar nas demais áreas. Então a gente espera, sobretudo, né, e pelo que a gente vem conversando com eles, que essas áreas que ficaram mais favorecidas pelo orçamento geral sejam contempladas com o orçamento impositivo da Câmara. O secretário também ressaltou que a receita é estimada de acordo com o panorama econômico do ano seguinte. Sendo assim, pode mudar para melhor ou para pior de acordo com a economia. Como o novo governo assume o país em 2019, o secretário disse que o orçamento foi planejado de maneira sucinta. Se por um acaso a gente tiver um cenário mais positivo ao longo do ano e que a gente se surpreenda positivamente, espero que aconteça isso, a gente manda um projeto de lei para a Câmara, novamente pedindo uma autorização a mais para gastar o volume a mais que o município arrecadou. Tá aí, acompanhando mais um evento, mais uma audiência pública aqui na plenária. Inclusive, essa audiência é extremamente importante porque ela define, né, o orçamento para todas as áreas que serão gastas aqui no município. Você pode acompanhar essa sessão, ela está disponível no nosso YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí. Está lá integralmente. Ela, assim como todas as audiências públicas, sessões solenes e sessões ordinárias realizadas aqui na Câmara Municipal de Jacareí. Bom, vamos terminando esse bloco. Tamires, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço, Elton. Bom, é isso aí. A gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente vai receber o cantor e compositor Marcelo Serrano. Bom dia, volta já. Coisa estranha. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa e já com a gente aqui no estúdio da TV Câmara Jacareí, o cantor e compositor Marcelo Serrano. Marcelo, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, muito obrigado. Primeira vez com a gente no Bom Dia Jacareí. Primeira vez no Bom Dia, isso. Já gravamos o nosso som, né? Nosso som, isso. Com o teu trabalho autoral. Com autoral também. Acho que o Gente Destaque também participou com o Rodrigo Romero. Participei, isso também, isso. Marcelo, quantos anos de carreira musical aqui? Eu parei de contar já, né? Aliás, deve quase fazer uns 30 aí. Eu já parei nisso aí porque eu falei, pessoal, fica sabendo a minha idade, é melhor não falar. Fala que começou com 10 anos de idade, assim. Então. E ao longo de toda a sua carreira, você decidiu escolher um repertório mais para a música popular brasileira, né? Como é que foi a construção do seu repertório? Então, a construção se baseava no que eu ouvia em casa. Né, com meu avô era boêmio, então ele tocava sempre as músicas de serestas, da MPB, então eu sempre tinha essa referência e ao lado da minha mãe, a minha tia, ela sempre me influenciava também com músicas do Chico Buarque, Milton Nascimento, Geraldo Azevedo, Geraldo Vandré,
Zé Ramalho, enfim, essa leva de... Eu tive essa influência boa, então tive sorte. E essa influência, ela tá no teu material autoral também, naquilo que você compõe? Sim, a gente pega algumas referências de alguns cantores, né? Como Djavan, como Milton, como Caetano. Então você procura ter uma linguagem próxima, não igual, né? Mas próxima, para você ter uma referência, né? Do que você está fazendo. Bom, a gente vai conversar daqui a pouquinho mais com o Marcelo, a gente vai ouvir músicas, mas agora a gente tem uma matéria, porque de todas as constituições brasileiras, a de 1988 é a que tem mais participação popular em seu processo de elaboração. São 20 meses de corredores cheios, galerias, plenários lotados e o povo dentro do Congresso Nacional. É a primeira vez que as propostas feitas pelo povo são discutidas e aprovadas. Apelidada de a Constituição Cidadã, a Carta de 88 é um marco democrático da história brasileira. 2 de fevereiro de 1987. Ecoam nesta sala as reivindicações das ruas. A nação quer mudar. A nação deve mudar. A nação vai mudar. O regime militar é um período de ruptura da democracia brasileira. O país passa por um momento delicado na luta pela redemocratização. O descontentamento popular aumenta a cada dia e as pessoas vão às ruas reivindicar mudanças. A volta das eleições diretas é uma das principais metas. O brasileiro não vota para presidente desde 1960. Manifestações ocorrem em todo o país, mas toda essa mobilização não é suficiente. A emenda constitucional que permitiria a volta das eleições diretas para presidente é derrotada no Congresso Nacional. Mais uma vez, a população fica de fora da escolha de seu novo governante. Da República. No ano seguinte, Tancredo Neves vence a eleição indireta para presidente, mas morre antes de assumir o cargo e deixa o futuro da redemocratização novamente incerto. Com a morte de Tancredo, seu vice, José Sarney, assume a presidência do Brasil com o compromisso de instalar uma Assembleia Constituinte e elaborar uma nova Constituição. Senhor presidente e senhores constituintes, o presidente informa a Vossa Excelência, eu sou o relator, que não há prejuízo. Você me entende bem, Vossa Excelência, que as matérias não ficam prejudicadas. A soberania do plenário que vai decidir no momento. Agradeço a Vossa Excelência. Vamos à votação. Vamos votar. Nesse momento, a sociedade percebe a oportunidade de uma verdadeira mudança e exige sua participação no processo. São 20 meses de corredores cheios, galerias do plenário lotadas e o povo dentro do Congresso Nacional. Há, portanto, representativo e oxigenado sopro de gente, de rua, de praça, de favela, de fábrica, de trabalhadores, de cozinheiras, de menores carentes, de índios, de poceiros, de empresários, de estudantes, de aposentados, de servidores civis e militares, atestando a contemporaneidade e a autenticidade social. De todas as constituições brasileiras, a de 1988 é a que mais tem participação popular em seu processo de elaboração. É a primeira vez que propostas feitas pelo povo são discutidas e aprovadas. Ela já é chamada de a Constituição Cidadã. Esse apelido foi colocado por um dos principais personagens desse histórico momento, Ulisses Guimarães, presidente da Assembleia Constituinte. Ele é o regente de uma orquestra de parlamentares e cidadãos, que muitas vezes teimava em soar dissonante, mas que, ao final, encontrou uma melodia não perfeita, mas representativa dos desejos de uma nova sociedade.
Na nova carta, a igualdade se torna um princípio fundamental e os direitos individuais e coletivos são fortalecidos. Seu texto é repleto de conquistas sociais como novos direitos trabalhistas, demarcação de terras indígenas, liberdade de expressão, combate ao racismo e a possibilidade de projeto de lei de iniciativa popular. Também inclui questões institucionais como a autonomia do Ministério Público. A Constituição Federal de 1988 não é imune a críticas e nem é seu objetivo. Ela representa as questões sociais, políticas e econômicas que a sociedade brasileira passava e ainda passa em busca de seu desenvolvimento. É a nossa lei maior, um marco democrático da história recente brasileira. Tá aí o registro importante, né, do Senado e da Câmara dos 30 anos da Constituição Brasileira, a chamada Constituição Cidadã. Um bacana trabalho histórico de recuperação de imagens, fotos. Discursos. É, muito interessante mesmo. Este ano, 30 anos. Este ano, 30 anos da Constituição, 70 anos da Câmara, 10 anos da TV Câmara, 70 anos acho que dos direitos humanos, da Sim. Declaração Universal dos Direitos Humanos, 2018. Muita coisa para comemorar, né, e ressaltar a questão da democracia, que é importante para esse momento que o nosso país vive. Falando nessa questão, né, da participação popular, da educação, Marcelo, você que trabalha com essa questão da música, você acha que a música ela tem uma força, ela pode ser uma forte ferramenta quando a gente fala de educação, de incentivo à cultura? Sim, bastante, né? A gente pode ver na época da ditadura, o que mais influenciou a população foi a música, né? Onde a música era bem colocada, bem escrita, né? E hoje a gente vê a decadência onde a gente foi parar, né? Tem essa, eu não sei, essa massificação tudo é voltado agora as músicas que falam menos né? Não tem muita mais relacionamento, mais relacionamento, tem pouco só envolvimento com pessoas, só fala de traição, exatamente, isso aí. Aí fica difícil, né? As pessoas não têm referência, não têm coisas para pensar, puta, o que aquela música está falando para mim, não, é só diversão. E com o tempo você vai tirando da pessoa a capacidade de ouvir uma música que tem um conteúdo um pouco mais complexo, a pessoa de entender a música, até paciência para ouvir. Exatamente. Você acaba ficando muito... Música também é ritmo, também é diversão, também é isso, né? Mas não pode ser só isso. Só isso, exatamente, né? E falar de coisas ruins hoje em dia. Também, né? De falar coisas ruins hoje em dia, não tem muita... Pessoal, não tem uma lei que, por exemplo, você possa de repente falar, poxa, essa música tem um conteúdo que vai influenciar nossos filhos de uma maneira errada, né? Falta isso um pouquinho, acho que teve essa liberação, acho que foi ótimo, né? Mas falta um pouquinho essa discernimento, né, da própria cultura de poder colocar coisas que a gente, né, pode se basear como coisas boas, não só, né, falar de coisas fúteis, né. Marcelo, tem todo esse mercado da música, essa questão um pouco que você está levantando, né, essa questão comercial. Como é que é você que tem um trabalho autoral também, fazer frente a isso e conseguir encontrar um espaço para o seu trabalho? Então, é complicado, como eu falei, a mídia hoje em dia só está aceitando esse tipo de música, então a gente tem que trabalhar bastante nas redes sociais agora, né, tentando levar um pouquinho para lá, porque abriu muito o leque, né, então você tem que estar sempre... Encontrar seu público. Encontrar meu público, e graças a Deus agora no decorrer do tempo, eu tenho achado uma veia que as pessoas têm respeitado, têm dado mais valor. Eu não sei se estão tentando resgatar agora. Falo, puxa, a gente precisa de músicas boas, né? Então a própria juventude hoje em dia me pergunta, mas que música que é essa? Né? O que está acontecendo? Onde eu acho essa música? Aí eu falo para eles procuram saber também, porque tem muita gente que foi influenciada de maneira errada, né? Pela família,
pelos amigos, aí tem, né, enfim, tem esse contexto que realmente as nossas influências são as coisas mais importantes que a gente tem, né, e onde a música pode levar isso. Bom, mas hoje é sexta-feira, né, falando de música, a gente quer ouvir você tocar um pouquinho pra gente. Vamos lá, uma música minha, essa música eu fiz para os meus pais, eu acho que como tiveram, o que eu estava falando sobre a influência, né, tiveram uma grande influência sobre a minha profissão e me apoiaram bastante, né, então eu vou fazer essa música para eles. Eu fiz em 2001 essa música. Pra onde foi o tempo? Não olhei pra mim, não percebi que a vida tão veloz assim passou. Eu cresci, eu aprendi, eu sofri, chorei, busquei a palavra, um conforto, o meu porto que mostrou o meu destino, me criou pra ser menino, mas eu aprendi a dar os nós dos sapatos, das gravatas, desatar os meus anseios e o meu caminho já sigo sozinho a me encontrar. Um pedacinho da música aí pra vocês. Como é o nome da música? Aos meus pais. Aos seus pais. Isso, que foram referências, né? Acho que todos os nossos pais são as nossas referências, né? Então aí foi um momento que eu me dediquei a essa preocupação para eles aí. Você tá falando essa composição a eles. Falando de pais, a minha mãe é sua fã, Marcelo. Dona Silvia é sua fã, te acompanha. Eu fico aí. muito feliz, porque a gente... Com certeza está assistindo a gente. Que bom, fico feliz. Bom, segundo o Tribunal Superior do Trabalho, foram movidas cerca de 1,2 milhões de ações trabalhistas de janeiro a setembro de 2018. No mesmo período do ano de 2017, as ações ultrapassaram a quantidade de 2 milhões. Ou seja, houve uma queda, mas também há críticas em relação a estes números. Maurício move um processo na justiça contra a antiga empresa. Eu não tinha hora de janta. E aí depois que eu saí da empresa que eu fui correr atrás disso. Atitudes como a dele vêm diminuindo desde que passou a valer a reforma trabalhista. O número de ações movidas na justiça caiu. Segundo o Tribunal Superior do Trabalho, de janeiro a setembro deste ano, foram movidos cerca de 1.280.000 processos trabalhistas. No mesmo período do ano passado, esse número foi de 2.013.000, 36% a menos. Um dos motivos é que a reforma trabalhista obriga o empregado a pagar as despesas do processo, caso perca a ação. A reforma trabalhista, que completa um ano agora, alterou mais de 100 artigos da CLT e também criou novas modalidades de contratação. A jornada ganhou a possibilidade de ser cumprida em turnos de 12 horas, seguidos de 36 horas de descanso. O horário de almoço pode ser negociado, desde que tenha pelo menos 30 minutos de intervalo. As férias podem ser divididas em até 3 períodos por ano, antes eram apenas 2. O banco de horas foi regulamentado e deve ser compensado em até 6 meses. Também foi criada a chamada contratação intermitente, quando o profissional recebe apenas as horas trabalhadas, além do teletrabalho, feito fora do ambiente da empresa por meio da tecnologia. Ela muda profundamente o comportamento dentro da empresa, tanto de empregado e empregador, e com essa mudança de comportamento, a gente espera que ela possibilite a longo prazo mais segurança jurídica na geração de empregos. Elogiada por alguns por permitir maior flexibilidade nas negociações de trabalho, a reforma é criticada por outros. Os sindicatos
deixaram de receber o imposto sindical e fazer a homologação das demissões. Que a empresa agora pode homologar no escritório e vamos imaginar que a rescisão desse trabalhador fosse R$10 mil. Ela vai pagar 1.000, vai pagar 1.500. Né? E esse trabalhador ele terá dificuldade, porque também como acabou a justiça gratuita, né, ele corre uma série de riscos até de reclamar e ele correu o risco de perder a ação. Outra crítica de especialistas é que a reforma trabalhista foi anunciada como solução para diminuir a informalidade e gerar emprego. Mas, na prática, o resultado não foi esse. O que nós estamos vendo é que não se gerou emprego, de fato. Os empregos que foram gerados ao longo desse ano, na sua grande maioria, foram informais. Ou seja, as duas principais justificativas com relação à reforma, elas não se efetivaram. Esta lei não veio resolver o problema do desemprego. Ela veio atenuar um pouco a insegurança jurídica, de modo que isso possibilitasse devagarzinho que as empresas conseguissem empregar um pouco mais e o empresário, em vez de gastar o dinheiro com o advogado, ele gasta dinheiro gerando emprego. Bom, Marcelo tem uma carreira aí consolidada aqui na região, não só de Jacareí, mas de todo o Vale do Paraíba. Como é que é se manter, né, atualizado, manter um público fiel, porque você tem um público fiel. Como é que é manter isso e essa relação com o público que acaba sendo mais próxima? Que é gostoso, assim, que eu sempre fiz, na verdade. Eu aprendi com outros músicos, aliás, com um músico, com o Geraldo Aparecido, que ele deve estar, se estiver vendo, um dia ele vai ver isso aqui. Ele saía, ele tocava, acabava de tocar, ele ia nas mesas conversar com as pessoas, eu achava aquilo lá o máximo. E eu tinha uma timidez, assim, e tenho, né, eu sou tímido. E o que me ajudou muito foi isso. Eu olhava as pessoas e falava, poxa, eu tenho que fazer isso. E achava legal tirar essa distância que a gente tem do público, né? Então quando você faz isso, vai na mesa, conversa com a pessoa, dá atenção, pergunta que música que ela quer ouvir, isso tira essa barreira e a pessoa acaba a te olhar de um jeito diferente, além do seu, né, do que você tem para mostrar, as músicas e tal, ela acaba direcionando mais, né, prendendo a atenção do público. Exatamente. Então, imagina que você está tocando num bar assim na noite, você está concorrendo com o barulho do ambiente, com o celular hoje em dia. O celular. O cara gritando para você tocar Raul. A própria conversa, né? As pessoas se interagem, então quer conversar, faz tempo que não se vê. E aí você tem que esperar um pouquinho aquele momento, porque o pessoal está chegando. E acho que mais ou menos no meio da noite você tem que começar a atrair a atenção deles para você. Tentar, né? Porque às vezes você não consegue, você está ali e as pessoas estão totalmente, né? E isso acontece, você está tocando e parece que o bar está vazio para você, mas está lotado. Mas em relação aos espaços assim na cidade de Jacareí para apresentação, como é que você vê hoje? Para apresentação, então... Os bares e outros locais? Tem vários, vários bares e a prefeitura tem aquele... 2 espaços maravilhosos que eu acho interessantes, né? Que é o Pátio dos Trilhos, aqui menor, e a sala Ariano Suassuna, eu acho também esplêndido, né? Mas eu acho que tem que ter mais envolvimento do artista da nossa cidade, da região, para fazer, né? Acho que tinha que abrir mais leques para isso, né? Eu acho que tem muito pouco, né? Eu acho que devia aproveitar mais com relação a isso. Marcelo, você também é conhecido em Jacareí como cantor romântico, né? Sim, o pessoal te reconhece muito com isso daí, te compara com o Fábio Júnior, tem uma história assim também na cidade. Pedir para você tocar uma música então para Mulher Amada aí, para você, um homem apaixonado. Isso aqui, velho, eu tive muita referência do Fábio Júnior na minha adolescência, né? Então o pessoal pedia muito para fazer as músicas dele. Vamos fazer um trechinho aqui. Que
eu te conheça melhor, pra que eu te receba sem choque, pra que eu te perceba no toque das mãos do seu coração. Um pedacinho da música do Fábio Júnior, que é Guiar. Toquei durante muito tempo essa música também, e agora deu uma sumida, né? Mas daqui a pouco a gente vai resgata, renovando né? o público também, né? Bom, é isso aí, sexta-feira, né? A gente terminando o nosso programa com música. Bom Dia fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando o nosso trabalho e todo o trabalho do Poder Legislativo através do jacareí.sp.leg.br e também nos acompanhar através das nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Logo mais ao meio-dia temos a reprise do Bom Dia Jacareí. Se você perder essa oportunidade de rever o programa, temos mais uma reprise às 11 da noite. Lembrando que hoje, a partir da 1h30 da tarde, a Daniela Santos traz as principais notícias da semana no Notícias de Jacareí. E já entrando então no clima do final de semana, o Bom Dia de hoje termina com mais música. Nós nos vemos na segunda-feira. Marcelo, obrigado pela tua presença. Eu agradeço, obrigado. E aí a gente deixa com você o encerramento do nosso programa. Vamos fazer uma música minha também. Essa música chama-se Convicção. Não espere da vida, não espere do amor, cure sua ferida, estendo uma flor, flor aos que padecem, flor aos que perecem, vagando na dor, reclusos ao rancor. Não espere que o tempo venha lhe conceder um caminho seguro se perder o pensamento, perder o seu momento, vagando na dor, reclusos ao rancor. Confie na voz da alma, sonhos, projetos, vitórias realizam toda hora nossa história. Confie na voz da alma, sonhos, projetos, vitórias realizam